quebrando a barreira do som. Em 14 de outubro de 1947, numa remota base do deserto da Califórnia, o capitão da Força Aérea, Charles Chuck Yeager, de 24 anos de idade, preparava-se para subir para um avião experimental chamado XS-1, para tentar fazer o que ninguém jamais fizera, voar a uma velocidade superior à do som. Quando somos destacados para um programa, voamos. Na realidade, não pensamos nos resultados que possamos vir a ter. Vamos pilotar aquele avião e atiramos-nos ao nível que fica mais acima. Durante décadas, a barreira do som erguia-se como uma muralha impenetrável contra os voos tripulados, submetendo os aviões a violentas ondas de choque na aproximação e fazendo com que alguns, como o P-38 Lightning, perdessem o controle nos mergulhos a alta velocidade, com resultados desastrosos. A barreira do som tornou-se o objeto de mito épico. Não chegava a ser uma barreira ao conhecimento, mas podia de facto ser uma barreira física natural que não podíamos ultrapassar. Naquele dia de 1947, Yeager estava fisicamente diminuído. Restabelecia-se de 2 costelas partidas, mas quando o sol se erguia lentamente acima do deserto, disse ao piloto suplente, Bob Hoover, que estava pronto para enfrentar o desafio. Perguntei-lhe se sentia em condições de pilotar o avião. Não haveria no mundo forma de manter o Chuck fora daquele cockpit. Trabalhávamos como pilotos de teste e isso fazia parte do nosso dever. Não fazia a menor diferença. Tínhamos um trabalho a fazer e fazíamos. Yeager seria ajudado pela tripulação de um bombardeiro B-29 pilotado por Robert Cardenas, que transportaria o XS-1 a uma altitude elevada e o lançaria para o céu. Depois, Yeager e o seu avião atirar-se-iam à barreira do som para descobrirem o que se encontrava para lá dela. Agora é que era. Se resultasse, teríamos conseguido. Se não, bem pagar a ousadia, iria ser um inferno. Barreira do som. Só o nome já sugere uma força, tanto estranha como sinistra. No entanto, por definição, é simplesmente a velocidade a que se deslocam as ondas sonoras, cerca de 1250 km por hora, a uma temperatura de 15 graus centígrados ao nível do mar. E essa velocidade é menor a altitudes elevadas, onde o ar se torna mais frio. As ondas de água produzidas pela proa de um navio são semelhantes àquelas que no ar fluem por um avião em movimento. A velocidades baixas, esse ar é suavemente deslocado pelo movimento para a frente do avião. Mas quando se viaja a uma velocidade mais próxima da do som, naquilo que se chama zona transsónica, as ondas tornam-se mais comprimidas e essas forças de compressão obrigam algum do ar a fluir a uma velocidade superior à do som. O resultado é uma mistura de fluxo errático de ar e de poderosas ondas de choque que abanam o avião, dificultando a sua capacidade de sustentação e de controlo. Podemos considerar que as ondas na água são equivalentes às ondas no ar. São muito semelhantes às ondas de choque que se formam por cima de um avião. Como as ondas de choque se deslocam para trás e para diante, muito depressa temos esta área de separação que golpeia contra alguma das partes do avião. Se acontece colidir com uma superfície de controle do avião, podemos perder o seu domínio. A velocidade do som pode ser grosseiramente calculada pelo tempo que demoramos a ouvir um som produzido a uma distância mensurável. Em 1877, o físico austríaco Ernst Mach inventou uma fórmula pela qual se divide a velocidade de um objeto em movimento pela velocidade do som, para se calcular assim o seu número em Mach. Um objeto que se desloca à velocidade do som atingiu Mach 1. Nas décadas que se seguiram ao primeiro voo dos irmãos Wright, em 1903, os cientistas teorizaram que, se um avião se aproximasse de Mach 1, a resistência provocada pela pressão do ar aumentaria até ao infinito e destruiria o avião. Mas numa era em que os aviões a hélice voavam a velocidades muito abaixo da barreira do som, essas previsões catastróficas causaram pouca preocupação. Ao longo da década de 1930, quando o desenvolvimento dos sistemas de propulsão a foguete e a jato começaram a surgir, um voo supersónico, as chefias da aviação norte-americana deixaram-se ficar bastante ultrapassadas pelos rivais europeus. O nosso conhecimento técnico de aeronáutica era deficiente. Tínhamos realmente perdido competitividade em relação às nações europeias. Uma vez mais, o B-29 transportou o XS-1 até aos 2.000 metros. Lá, apesar das fortes dores, Yeager desceu pelo elevador e deslizou para dentro do cockpit aberto. Com Ridley a colocar a porta no lugar a partir de cima, ele usou o cabo da vassoura para fixar no lugar. A cerca de 7.000 metros, começou a contagem decrescente. Quando Jack Riddle lhe pergunta, estás pronto? Ele responde, com os diabos estou, vamos lá levar isto até ao fim. Depois de ser largado do B-29, Yeager ligou o XS-1 e foi lançado como um raio para a frente. Sacudido por ondas de choque, a Mach 088 começou a mexer no interruptor do estabilizador para ir regulando a inclinação da cauda.
As suas manobras funcionaram suficientemente bem para compensar as ondas de choque e manter o avião sob controle. Para pilotar esse avião, ele tinha de manter nivelados os reguladores de pressão e, além disso, ainda tinha de estar ali sentado a manejar aquele leme horizontal da cauda com um pequeno interruptor tipo alavanca. Estava muito ocupado. Depois de subir até a altitude habitual de 14 mil metros usando duas câmaras do motor de foguete, Yeager nivelou o avião, ligou uma terceira câmara e acelerou rumo à barreira do som. Depois, a Mach 098, o ponteiro do aparelho que media o número Mach, saltou de repente a escala, sinal subtil mas inegável de que o XS-1 quebrara a barreira do som. Foi uma surpresa quando o ponteiro saltou a escala. Uma grande surpresa, porque não sabíamos que íamos ultrapassar Mach 1 nesse dia. Voando a uma velocidade superior ao som, o XS-1 passou com grande dificuldade pelas ondas de choque antes de elas poderem voltar para sacudir o avião, entrando assim num novo domínio do voo, suave e sem trepidação. Assim que chegámos ao outro lado, tínhamos um mundo inteiramente novo. O XS-1 limitou-se simplesmente a continuar a voar suavemente. Aquilo de que nos apercebemos foi que o que tínhamos na realidade não era uma barreira do som no céu, mas uma barreira de informações. No momento em que Yeager passou disparado pela barreira do som, a sua façanha foi confirmada por um fenómeno que lhe está associado, um estrondo sónico. Esse estrondo sónico é, na realidade, formado por dois estrondos que ocorrem numa rápida sucessão. O primeiro é provocado pela parte dianteira do avião, a separar bruscamente as ondas à sua passagem. O segundo dá-se depois de ter passado por aquele ponto a parte posterior do avião e algumas ondas regressarem para preencher o vazio que ficara atrás dele. Ao quebrar a barreira do som que muitos consideravam inultrapassável, o XS-1 realizou a façanha mais significativa da aviação desde que os irmãos Wright levantaram pela primeira vez voo em Kitty Hawk. Eu estava no lugar certo, no momento certo, com a idade certa e tive a capacidade de tirar vantagem disso. É tão simples como isso. Mas se o objetivo de Yeager se define de uma forma muito simples, já a sua missão foi profunda. Levado pela coragem que há nos pilotos ante um destino desconhecido, o voo triunfante do XS-1 marcou o fim de uma era na história da aviação e o começo de outra. Tradução e locução. Ideias e letras.